E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilão? Eu tô bem, em paz. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouco da diferença de uma forma simples, de uma forma bem objetiva, qual é a diferença entre sortimento e mix de produto. E existe uma diferença muito grande, porém eu percebo que às vezes as pessoas não conseguem entender bem essa diferença. E assim, sortimento, vamos falar de sortimento para você entender. O sortimento basicamente ele é aqueles setores, aquelas categorias, aliás, aquelas categorias de produtos que você vai colocar na sua loja para vender, no seu mercado, no seu supermercado. Por exemplo, a gente tem no início duas grandes categorias dentro do supermercado, que é a mercearia e os perecíveis. Dentro do setor, da categoria mercearia, existem subcategorias, como por exemplo, bebidas, perfumaria, limpeza e assim por diante. Dentro da subcategoria bebidas, você pode ainda subdividir. Você tem as subcategorias como cervejas, refrigerantes, águas e aí por diante. E você ainda pode subdividir essas categorias. Você tem lá a categoria mercearia, bebidas, cervejas e ali você ainda subdividir como cervejas especiais, cervejas sem álcool e assim por diante. O que faz você decidir a quantidade de subcategorias que você deve ter no seu mercado? É a capacidade que você tem de fazer gestão, de você analisar os dados. Não adianta você quebrar essas categorias em muitas subcategorias se você não tem um sistema que consegue te dar uma resposta para você analisar os dados, se você não tem estrutura até de pessoas que na hora de fazer os cadastros, atualizar cadastro, coloque na categoria certa, então não adianta você quebrar muito. Eu sempre sugiro que você tenha aí no máximo 4 subcategorias. Aí já é suficiente para você fazer essas análises. E muitas das vezes, quando você já tem no seu mercado essas categorias, até o segundo nível, você já consegue extrair muita informação e direcionar você para fazer as ações que você precisa fazer de melhoria para aumentar a sua venda e a sua rentabilidade. Alguns fatores que é importante você saber para você definir essas categorias de produtos que você vai colocar no seu mercado para vender. Por exemplo, a região que você está inserido, que a sua loja está inserida, é muito importante. Não adianta você ter uma loja que é uma loja de bairro, e é uma loja de bairro que tem uma classe C e D, e você querer implantar uma categoria de produtos para classe A. A chance de acontecer uma venda satisfatória desse produto é muito baixa. E o inverso também. Você tem uma loja que está ali localizada numa região de uma classe melhor e tem alguns itens que não vão encaixar e não vai ter uma venda bacana nessa região que você está inserido. Um outro fator é o público-alvo, aliás, o público-alvo está aí, eu já até dei um exemplo, a região que você está e está diretamente ligada ao público-alvo, você tem que ter atenção. E como é que você consegue escolher os itens, ter um norte, ter uma noção desses itens, dessas categorias que você vai colocar? Eu sugiro que você visite concorrentes, vá na loja dos concorrentes que está naquela sua região, que você já vai ter uma ideia. E também converse com outros donos de mercado que estão em regiões parecidas com a sua e que não são seus concorrentes diretos. Normalmente as pessoas elas ajudam, é uma dica que eu dou para isso aí. Outra coisa que também ajuda, a você decidir quais são as categorias e subcategorias que você vai colocar na sua loja é o porte do seu mercado, é o tamanho do seu mercado, porque o espaço físico dentro do mercado é uma coisa limitada, não é ilimitada. Então, dependendo do tamanho do seu mercado, é onde você vai poder
ter as quantidades de categorias, de setores e essa distribuição. Então, o porte do seu mercado, ele também diz muito das categorias que você vai colocar. Então, assim, um breve resumo de categoria a categoria ela está mais ligada aos setores da loja, aos setores que você vai colocar a disponibilidade de venda, subdivididos em categorias e subcategorias. É por aí. Agora falando um pouco de mix. O que é mix de produto? O mix de produto ele está mais relacionado ao item, ao produto em si. Vamos pegar o exemplo da que a gente falou há pouco da categoria e subcategoria, mercearia, bebidas, cerveja. O mix ele está relacionado a você definiu que você vai ter lá na sua mercearia um setor de bebidas e nesse setor de bebidas você vai ter cervejas. Então, quais são as marcas de cervejas que você vai colocar para vender, que você vai colocar na sua prateleira para vender? Então aí leva em consideração a marca, leva em consideração a embalagem, né? Porque tem cerveja que é lata, tem cerveja que é long neck, tem cerveja que a embalagem muda e tem produtos, né? Até abrangendo um pouco mais para você entender, que você vai ter que dar uma atenção a não só a embalagem, mas tem produtos que têm sabores diferentes, tem produtos que têm fragrâncias diferentes e assim por diante, tem cores diferentes. Dependendo do tamanho da sua loja, do espaço físico que você vai disponibilizar para aquela categoria de produtos, é que você vai definir a quantidade não só de cores, fragrâncias e tamanhos, mas a quantidade de marcas que você coloca, né? É prudente que você tenha sempre a marca líder, uma marca mais barata e uma marca intermediária. Via de regra é por aí. Ou às vezes você tem aquela marca líder e você tem aquela marca mais barata. Então, o mix de produto ele está diretamente ligado ao item, ao SKU, ao produto em si. E qual é a dica que eu lhe dou para você definir um mix bacana na sua loja, um mix que venda? Porque você precisa ter um giro de produto, uma venda constante. O ideal é que todos os produtos seus tenham uma venda constante. Claro, vai ter aqueles que vai ter um giro maior, que vai vender mais rápido, aquele que não, mas que você não pode ter produtos que passe muito tempo dentro da sua loja sem vender. O que eu posso dar de dica? A gente às vezes tem uma mania de complicar. Né? Uma regra que funciona muito bem é você simplesmente perguntar ao seu cliente. O seu cliente entra na sua loja e quando ele está saindo o que ele comprou, você faz a pergunta clara e objetiva. Se o que ele procurou na sua loja ele encontrou, se tudo o que ele queria tinha na sua loja. Normalmente esses clientes eles vão lhe ajudar, eles vão lhe dar itens, vão dar sugestões de itens para você colocar. Aí você vai testando. Claro, vai ter clientes que vão dar algumas sugestões absurdas e você vai usando o bom senso e você vai melhorando o seu mix. Lembrando que no varejo, né, o varejo ele vem da variedade. A sua venda, o aumento da sua venda e a melhoria da sua margem está diretamente ligado à quantidade de itens que você tem na loja. Quanto mais itens, mais vendas e melhor a margem. Então é preciso que você aproveite o seu espaço físico de uma melhor forma possível para que você tenha o máximo de itens que vendam bem dentro da sua loja. Então eu espero que tenha ficado claro, né? Essa diferença entre o sortimento e o mix de produto. Existem alguns indicadores que nos ajudam a medir isso, né? Existem números que nos ajudam a medir isso. Agora, o principal é que a forma com que você tem a sua loja arrumada, você tem um sistema que ele consiga medir, que ele consiga lhe mostrar o resultado que você está tendo. Porque se você souber dos indicadores, né, aquele número que você tem que ir buscar,
Mas se você não consegue medir o seu resultado, infelizmente você vai ficar à mercê do tempo. Então assim, o que é a mercê do tempo? Quando Deus mandar um bom tempo, aí você acha bom. Quando o tempo não estiver muito bom, aí você tá ferrado, né? Então assim, você precisa ter números, você precisa fazer gestão, você precisa comparar para você crescer, beleza? Essa é a dica de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Escreva aí se você entendeu, se você ficou alguma dúvida entre sortimento, como é que tá teu sortimento, como é que tá teu mix, né? Aproveita aí, dá um like se gostou, se não gostou também, dá um dislike, comenta que a gente vai responder aí as perguntas de vocês. Valeu, galera. Obrigado aí.